Estamos de volta, pessoal. Nossa aula aqui de número 5. Vamos falar um pouquinho aqui sobre estabelecendo relações com fornecedores de nuvem. O que a gente vai ver aqui nessa aula, os objetivos do exame aqui abordados é resumir os aspectos financeiros de contratar um provedor de nuvem, identificar os aspectos comerciais importantes das relações com fornecedores nas adoções de nuvem. Começando aqui com Professional Services, né? Serviços profissionais. O que são isso, né? São tópicos que a gente acaba tendo a relação com o provedor de serviço de nuvem. A gente vai ver cada um mais detalhadamente. Vamos começar aqui com tempo de mercado. Esse tempo de mercado a gente vai ver ele mais para frente com a seguinte sigla: TTM. Que seria Time to Market. O que seria isso? Nada mais nada menos que a quantidade de tempo entre quando um serviço ou produto é imaginado e quando ele está disponível para o consumidor. Como assim? Eu imaginei hoje aqui um aplicativo, uma ideia revolucionária, um aplicativo para você postar foto. Né? E aí eu imaginei isso e aí eu vou lançar ele, sei lá, daqui a 6 meses. Esse é o tempo de mercado. Esse prazo aqui, desde que a ideia, né, ela surge, um serviço ou um produto, ele é imaginado, é desenhado, até o tempo que ele está disponível para o consumidor. Beleza? Reduzir o tempo de lançamento no mercado é um dos maiores benefícios da computação em nuvem. Como eu já disse, a gente viu na última aula. Se eu consigo lá fazer um aluguel de uma máquina, de um serviço, é muito mais fácil do que eu comprar equipamento e configurar isso. Aumenta a agilidade dos negócios. É muito nítido, né? A gente já viu aí que contratação de nuvem a gente agiliza bastante as coisas. Aproveita a característica de nuvem de autoatendimento sob demanda. Se minha equipe de desenvolvimento lá quer desenvolver, quer disponibilizar um serviço novo, alguma coisa nova, se eu dou autonomia para ela, ela mesma pode fazer. Utilizando aqui o autoatendimento. Disponibilizar isso muito mais rápido. Esse tempo de mercado diminui drasticamente. Só retomando aqui então, tempo de mercado, a quantidade de tempo entre que um produto ou serviço é idealizado ali até ele já está disponível para o consumidor. Disponibilidade de habilidade. Os provedores de serviços de nuvem podem empregar funcionários experientes para ajudar a sua organização a migrar para a nuvem. Isso deve ser confirmado durante o processo de estabelecimento de um relacionamento com o provedor, uma assinatura de contrato, por exemplo. As habilidades podem variar, incluindo a administração de banco de dados, implantação de banco de dados, solução de comércio eletrônico, ambiente de desenvolvimento. Então a empresa lá, que ela está totalmente on-premise. Contratou lá uma nuvem e aí ela quer fazer a migração para a nuvem. Contratar é uma coisa, migrar é outra, completamente diferente. E aí na hora de migrar ela vai ver que a solução dela não está pronta para a nuvem. Como assim, professor? Não está pronta para a nuvem? Se você simplesmente vai pegar, sei lá, seu ambiente on-premise ele tem 50 máquinas virtuais, um ambiente relativamente pequeno a médio porte. Se você simplesmente pegar essas 50 máquinas virtuais e levar para a nuvem, você vai ter muito gasto. Tem empresas e pessoas especializadas em baixar esse custo para as empresas, né? Então, por isso que entra nessa questão de disponibilidade de habilidade. Você vai pegar um profissional certificado, que ele entende de nuvem, né, da ferramenta do provedor específico que você está contratando, para ele te mostrar, falar, olha, você está com uma máquina virtual de um banco de dados. Você precisa disso? Você tem 4 aplicações críticas. Cada um tem um banco de dados diferente. Uma máquina virtual para cada banco de dados. Olha, vamos contratar o banco de dados aqui. A gente põe tudo junto. Você não precisa ter uma máquina virtual só para banco de dados. Então seria esse ponto aqui. Que essa disponibilidade de habilidade. Os funcionários experientes, né, os técnicos eles especializados, eles vão ajudar nessa migração. E obviamente vai ter um custo mais a longo prazo, médio e longo prazo. Essa economia que você vai ter. Fazendo essas ações que eles fazem, ou até mesmo para eles trabalharem para você, vai se pagar, vai ser bem tranquilo. Suporte. Service Level Agreements, né, os SLAs, os níveis de acordo de serviço, detalham e formalizam o suporte do fornecedor.
Informações de suporte, tempo de resposta, garantia de tempo de atividade, uptime, penalidades por falha. O suporte pode vir de várias fontes. A própria equipe de TI interna da empresa, terceirizados contratados pelo provedor de serviço, ou equipe de suporte própria do servidor de serviços em nuvem. Se você, normalmente essa equipe própria aqui atende muito o SaaS, né? Mas às vezes você tem ali, você contratou um serviço de nuvem, contratou uma hospedagem, por exemplo. E aí você não tem equipe de suporte. Obviamente, na contratação, obviamente não, pode ser comumente vem suporte, mas pode ser que não. Ou às vezes você tem um suporte X e você precisa de um suporte, né? Às vezes você tem um 8x5 e você precisa de um suporte 24x7. Então, tudo tem que ser acordado quando, né, formalizar aqui o contrato com o provedor de serviço de nuvem. Exemplo de habilidade de suporte. O que o suporte pode fazer para você? O técnico de suporte em nuvem pode ter as seguintes habilidades. Ele pode ser específico em projetos de nuvem, migração, segurança, implementação e suporte de máquinas virtuais, configuração de rede, compreensão das ofertas do provedor, né? Pode ser especializado para determinar serviços como armazenamento, configurações de banco de dados, comércio eletrônico, coisa do tipo. Então, assim, ele vai te ajudar a fazer essa migração e depois suportar isso daí, né? Manter, fazer sustentação dessa infraestrutura. E temos aqui serviços gerenciados, conceito de gerenciamento de serviços gerenciados. Os provedores de serviços em nuvem podem oferecer serviços de suporte que permitem que as empresas possam ter despesas operacionais reduzidas e compartilhem responsabilidades, incluindo gestão do dia a dia, projeto de design, migração e desenvolvimento. Cara, mas como assim? Tá tudo igual isso? Não tá tudo igual. Essa imagenzinha aqui, apesar dela estar em inglês, a gente consegue entender. Aqui eu tenho a organização, a empresa, certo? E aí ela vai contratar uma empresa de serviços gerenciados. Uma solução terceirizada. E aí, a organização aqui ela vai passar as necessidades dela para essa empresa de gerenciamento, que vai fazer serviços gerenciados. E aí essa empresa vai fazer o meio de campo ali com o provedor de serviço de nuvem. Então, às vezes é o seguinte, eu tenho minha aplicação, falo, olha, eu quero fazer migração para a nuvem. Quero desligar meu data center ou premise. Você contrata uma empresa, ela vai fazer toda essa migração. É fácil? Não. É barato? Também não. Mas ela vai fazer. Não sei quanto tempo aí, mas vai fazer. Beleza? Então, ela que vai intermediar essa questão aí para poder te ajudar. Não só na migração. A migração foi um exemplo, mas a questão de desenhar seu projeto ali de nuvem, a questão de suporte do dia a dia para desenvolver e coisas do tipo. Quando a gente for para as atividades vai ficar mais claro isso daí. Formalização de solicitações. Bastante atenção nisso daí. Por mais que sejam esses nomes muito complexos, quando a gente vai ver na prática é meio óbvio. Como analista de negócio responsável por assessorar a organização sobre a seleção de um CSP, podemos ser responsáveis por várias solicitações de negócio. O que ele está falando aqui? Você ficou responsável por contratar a nuvem. Como que você vai contratar a nuvem? E você tem que fazer algumas solicitações. O que é solicitações? Contato com o fornecedor. Então eu tenho um tal do Request for Information aqui, que nada mais é que uma solicitação de informações. Você vai pedir informação para o provedor de serviço, lá para o vendedor de nuvem às vezes, né? Às vezes nem o próprio provedor, às vezes é um intermediário, enfim. Request for Proposal, solicitação de proposta. Request for Quote, solicitação de cotação. A gente vai ver detalhadamente cada um desses aí. Vamos começar aqui com solicitação de informações, o RFI. Ele é uma das primeiras etapas do processo investigativo do CSP. Ele consiste em um método padrão de coleta de documentação sobre serviços, capacidades, potenciais, suporte e serviço de treinamento. É um formato padrão que permite fácil comparação e análise. Seu chefe chegou para você e falou assim, ó, vamos contratar a nuvem.
Aí você fala assim, tá, mas o que de nuvem? Eu preciso de serviço X, Y, Z, eu preciso que o provedor faça isso e tudo mais. E aí você vai simplesmente entrar em contato com os fornecedores, dizendo o serviço que eles possuem, se eles te atendem. Às vezes você pode já ter alguma pré-proposta, mas a gente vai ver que ficaria em outra solicitação. Você vai simplesmente querer entender a empresa, conhecer a empresa. Fala, a gente precisa de tal serviço, você atende esse serviço e qual outro que você possui. E coisas do tipo. É esse primeiro contato, digamos assim. Você vai solicitar informações para o fornecedor. O que ele trabalha, como que ele trabalha. Detalhe. Serviço, capacidades, custos potenciais, uma estimativa. Isso aqui pode ficar por quanto? Por alto. Né? O tipo de suporte que você dá. Você faz treinamento, reparte de conhecimento, coisas do tipo. Normalmente mais superficial. Só para você ter um contato para ver ali que se seu fornecedor te atende ou não. Às vezes você quer uma solução de backup em nuvem e o fornecedor seu ali, ele só faz hospedagem, por exemplo. Entendeu? Então nessa parte aqui ele já ficaria descartado. As informações variam, mas geralmente incluem os seguintes tópicos: a declaração de necessidade ou introdução do projeto, antecedentes, qualificações para a seleção, objetivos, informações necessárias, critérios de seleção e prazos. Usado quando a organização tem uma meta definida, mas precisa de informações de fornecedores sobre como chegar lá. Eu quero migrar, como eu disse, quero desligar meu data center e passar para a nuvem aqui. Será que esse fornecedor vai me atender? Eu estou com um projeto assim mais ou menos, então eu vou mandar para ele, olha, meu prazo aqui é de 6 meses, você consegue fazer esse atendimento e coisas do tipo. Beleza? A parte de solicitação de proposta, enviada para fornecedores em potencial. Descreve o projeto, orçamento e cronograma. Define as necessidades da organização para o fornecedor. Usado quando a empresa tem um desafio a enfrentar, mas não tem um plano específico sobre como enfrentá-lo. A empresa ela sabe que quer contratar já. Ela já sabe o que ela quer. Eu tenho um servidor web, eu preciso ir para a nuvem. Eu tenho um tanto de grana aqui. E eu tenho tantos meses, semanas para fazer essa migração. E aí ela já viu que o servidor o provedor de serviços lá, quando ela mandou a solicitação de informações, ela viu que o fornecedor atende ela. Então ela já pediu uma proposta. Como é que ela poderia atender, essa questão de prazo e tudo mais, né? Então já é algo mais um pouco específico. Como que o fornecedor pretende levar todo o processo, né, todo de aquisição ali, de migração de nuvem. E a solicitação de cotação já é quando eu estou quase fechando. Né? Eu vou convidar ali fornecedores em potenciais. Eu já fiz a informação, já vi que o fornecedor tem aquele tipo de serviço, por exemplo. Eu já fiz a proposta, ele já me deu uma especificidade um pouco maior. E agora eu preciso aqui ver questão de custo. Convida fornecedores em potencial para licitar projetos. Falo, olha, é o seguinte, eu achei 3 fornecedores aqui que me atendem. Quem cobra menos, quem vai ser mais barato e vai ter mais benefícios, né? Focado em estimativas de custo, as respostas normalmente incluirão a lista detalhada do serviço e estimativas de preço. Às vezes pode ser sem compromisso, né? E usado quando a organização tem um plano específico em mente e quer investigar como os fornecedores atenderão os requisitos e quais serão os custos associados. Ela já fez o levantamento de que tipo de serviço atende, já tem a sua descrição de serviço, a descrição ali específica do serviço, como que ela pretende fazer isso. E ela vai fazer agora a solicitação de cotação, quer ver preço, para finalmente ela poder assinar ali um contrato posteriormente. Beleza? Um pouquinho complexo, mas quando chegar na parte de exercício a gente vai entender bem tranquilo também. E os documentos relacionados a serviço. A gente tem aqui o Statement of Work, que é o SOW, Declaração de Trabalho, e o SLA, né, que é o Acordo de Nível de Serviço, que a gente já acho que detalhou um pouco antes aí. A declaração de trabalho, o SOW aqui, né? Ele é um documento detalhado de gerenciamento de projeto. Ele define claramente todos os aspectos de um determinado projeto. Ele define expectativas, escopo do projeto, cronograma, informações de pagamento, critérios de sucesso, como é que vai ser aceito e coisas do tipo. Pode ser necessário criar ou gerenciar um SOW ao trabalhar com potenciais provedores de serviço em nuvem
provedores de serviços gerenciados ou contratados independentes. O que esse documento tem? Ele pode ter uma introdução, objetivo e escopo do projeto, onde o trabalho deve ocorrer. Tem que ser feito em servidor lá, tem que contratar o servidor, ele tem que estar no Brasil e coisas do tipo. As tarefas, os entregáveis, status, cronograma, definição de sucesso do projeto, requisitos, detalhes de pagamento, outros detalhes conforme necessário, declaração de encerramento. Esse SOW aqui normalmente é o que o fornecedor vai te entregar. O que o fornecedor vai te entregar vai estar detalhado aí nesse Statement of Work. Tranquilo? A parte do acordo de serviço da SLA, ele define o nível de acordo esperado com o fornecedor. Estabelece expectativas em todas as partes envolvidas, métricas específicas para o atendimento satisfatório. As métricas geralmente são definidas como porcentagem de disponibilidade. Tempo de atividade não será inferior a 99,99% do mês, por exemplo, né? Também pode ser estabelecido entre duas partes da mesma organização. Como a equipe de TI que supervisiona os serviços de nuvem internos podem estar vinculados a um ou mais SLAs com o resto da empresa. Como assim? Essa última parte que eu explicar, se a gente abrangeu o SLA como um todo. Às vezes a sua equipe de TI ela é responsável pela contratação de nuvem. Porém, ela tem que atender internamente a empresa também. Então, quando lá o pessoal da comunicação precisa de um novo site, eles vão pedir para a TI, então a TI tem que fazer essa contratação em nuvem e entregar para o pessoal de comunicação. Né? Então, assim, eles têm que responder internamente e fazer a contratação externa. Normalmente, o SLA ele vai estar em cima do SOW. O SLA ele vai ser como que vai ser entregado, em tempo, de que forma que vai ser entregado. E o SOW ele é o que vai ser entregado. Eu vou te entregar tantas máquinas aqui, um serviço tal. E o SLA vai falar, olha, esse serviço aqui ele vai ter que ficar disponível tantas horas no mês, ele vai poder sair, 20 minutos só por mês, né? Enfim, quando eu pedir um servidor novo, você tem tanto tempo para criar ele. Normalmente, o SLA e o SOW é o que vai ser feito. Falar um pouquinho aqui sobre código aberto versus sistemas proprietários. A diferença entre as opções pode impactar os negócios. Por quê? Software open source, né, o código aberto aqui, open source, é um mecanismo de licenciamento. O código-fonte está disponível gratuitamente, que é o código aberto, né? Então é de graça. E o código-fonte pode ser modificado e relançado por qualquer pessoa. O open source está associado à gratuidade, entre aspas aqui, né? Normalmente ele é livre de custos. Você tem uma liberdade para alterar o código e liberar atualizações e alterações. O software proprietário está relacionado a um fornecedor específico. O fornecedor disponibiliza suporte, atualizações e treinamento. O fornecedor controla o ciclo de vida do software e pode levar à dependência do fornecedor, um lock-in. Se você trabalha com um software proprietário, você vai ter custos de licença. Então pode ser que isso aí impacte negativamente a questão de custos. Vai ficar um pouquinho mais caro as coisas aí. Mais pra frente a gente vai voltar a falar disso daí. Diretrizes, vamos retomando aqui. Uma solicitação de informação. Quando a gente faz ela? Quando a empresa sabe o que precisa, mas precisa exigir informações de fornecedores em potencial sobre como atender essas necessidades. Ela sabe o que ela quer, mas não sabe o que pode atender ela, né? Então a empresa vai dar esse norte aí. A solicitação de proposta. Quando a empresa reconhece que tem necessidade de serviço, mas não sabe como vai fazer. Então vai ter uma proposta ali de fornecedor de como é que ele vai guiar isso daí. Faça uma solicitação de cotação quando a empresa precisa saber como os fornecedores atingirão uma meta e os custos associados. Mais voltado para os custos aqui, né? Uma declaração de trabalho, o SOW, é um documento de gerenciamento de projetos que define o escopo, cronograma, informações de pagamento e critérios de sucesso de um projeto. E um acordo de nível de serviço SLA define o serviço que está sendo suportado, as metas de nível de serviço e a responsabilidade de cada parte. O SLA ele vai definir,
né, o serviço que está sendo suportado aqui, ou seja, um serviço X, as metas desse nível de serviço, as responsabilidades de cada parte. Onde que vai estar esse serviço? O que esse serviço faz? Aqui no SOW. Beleza? Aqui que ele vai dizer, olha, a empresa vai entregar tal serviço e tudo mais, e assim, de tal jeito, tudo, né, bem bonitinho. A declaração de trabalho que vai fazer isso. Beleza? Nas próximas aulas aí a gente vai falar um pouco mais disso, nas atividades vai ficar bem mais claro pra gente. Nossa aula termina por aqui. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Valeu!